Mãos femininas acariciam moluscos sobre a areia. Ela desliza o dedo indicador no molusco. Tela preta. Na areia, o molusco se mexe. Amanhece nas montanhas. Pés femininos caminham na areia da praia. A mão segura o molusco. Com o dorso da mão sobre a areia, ela segura o molusco. Dedos indicadores e médios de 6 pessoas unidos formando uma roda. Sucessão de desenhos coloridos: coração, mãos, flor, camaleão, mulher, borboleta. Na tela, Nas Trilhas do Psicodrama. Fotografia de um homem com coroa na cabeça em um jardim. Um lagarto desenhado. Em branco, direção é mais importante que velocidade. Para onde eu vou? Amanda Castro. Como é que eu faço para encontrar o psicodrama que já habita dentro de mim? Tem cabelo castanho escuro liso. Rede de pesca. Lenço xadrez no pescoço. Dia sem luz. Nas canções da minha mãe. Usa óculos grande. Nos contos do meu pai. Diário transparente. Como é que eu faço para encontrar esse psicodrama que já tá aqui, batendo dentro de mim? Sala virtual, teatro espontâneo. Homem cria avatar. Pessoas em um jardim. Você tem 3 etapas de trabalho, né, no psicodrama. Silvamir Alves. A primeira etapa, Moreno denominou de aquecimento, né? Usa óculos de aro preto grande. É para que você possa estabelecer um clima facilitador, né? Ao fundo, estante com livros. Fiquem à vontade, é o quebra-gelo. Em uma sala, pessoas caminham. A espontaneidade, ela não é uma energia, não é uma substância, né? A espontaneidade, ela é um estado. Mulheres movem os braços. Ela não fica armazenada, ela aparece no momento. E para que ela possa aparecer, para que ela possa ser instaurada, a gente lança mão, né, do que Moreno chamou de aquecimento, né? Seja ele ideativo, emocional ou físico, né? 2 mulheres negras. A da esquerda tem tranças. Crie esse clima espontâneo e criativo para que a pessoa possa entrar na segunda etapa, que é a essência do trabalho psicodramático, que é a dramatização. Possibilidades, não possibilidades. 2 mulheres se abraçam. Que dão certo e outros que nos frustram. Enfim, somos uma bolha. Maria Adélia Bicalho. Que se acolhe, uma bolha que compartilha. E já foi chamada de bolha do bem. Sentadas no chão. Preciso haver isso para que se haja uma conexão e se haja um trabalho de verdade. Sem nada na frente. O grupo elege um emergente grupal que pode virar um psicodrama, um protagonista, né? E esse protagonista vai ser o representante daquele grupo, ou seja, o grupo vai escolhê-lo pelo seu tema. Houve, né, as pessoas, naquele tema que as pessoas estão falando, o grupo escolhe uma com quem eles se identificam, né? A alegria vem imperando. Norival Cepeda. Em tempos difíceis. Tem cabelo cacheado. Onde nós vamos proporcionar uma cartaz individual e vai haver também uma cartaz grupal. Numa plateia. O que é fantasia, o que é realidade? Eu estou num espaço... Andréia com seu avatar. Psicodrama a gente trabalha com vivência. Estar em grupo. Vínculos, relacionamentos, isso tudo é psicodrama. Criações não são individuais entre 4 paredes, são as criações coletivas. Mulheres movem os braços lentamente. Fios que equilibram. Mas também... Ao fundo, num telão, mãos montam um colar.
Mãos põem contas em um fio. Depois de feito, então, um trabalho na dramatização que a gente vai lidar com o conflito e procurar, né, Silvamir. possibilidades resolutivas desse conflito, né, que é o resgate da espontaneidade e criatividade, que nada mais é do que tirar o indivíduo de uma visão única, de uma resposta única, para que ele veja várias outras possibilidades de lidar com aquela situação. Findado essa segunda etapa, nós vamos para uma terceira etapa, que Moreno denominou de compartilhamento. Indo para lá, indo para cá, pega o fio, joga o fio. A gente foi tecendo uma rede. Foi essa rede que a gente foi construindo e nós mesmos... Sentadas em roda no chão. Para dentro dela. Moreno diz que esta etapa é o verdadeiro momento grupal, porque aí as pessoas vão compartilhar, né, vão falar de si para o grupo, né? Psicodrama é o encontro. Silvana Gondim. Público, participativo. É loira de olhos claros. Virtual, presencial. Ontem, inimaginável no virtual. Sala virtual. Que na sociedade que a gente vive, a gente vai se colocando cada vez mais em caixinhas, em conceitos, em termos. Voz de Gabi, artista espontânea. Quem é a gente? Né? A gente está moldado em várias situações e deixa de ser a gente em muitas delas. Então, para mim, o que o psicodrama me proporciona é essa transformação de permitir eu ser quem eu sou em qualquer lugar, sendo adequada, óbvio, ao meu papel, mas eu poder criar em cima disso. Rapaz negro segura uma claquete. Dificuldade, quando eu estava na minha formação de psicologia, em achar um caminho para seguir, justamente por eu achar que não fazia sentido eu me prender a tantas conservas. E quando eu descobri o psicodrama, eu entendi que eu não precisava. Moça de cabelo preto. Deus interior que nos permite ser muito, ser tudo, ser diferente, ser múltiplos. Foto de Moreno. Na tela, fenomenologia, racidismo, medicina, teatro. Veio? É Karen Mirella. Do racidismo, dos judeus sefarditas. Atrás dela, almofadas coloridas. São mais do que uma crença, né? A constatação de que cada ser humano tem uma potência muito grande de criar, de co-criar, de não ficar na conserva, na mesmice, na doença. Confie na magia de novos começos. O meu método de trabalho, principalmente com grupos, que eu adotei logo assim que terminei minha graduação. Marlene Marra. Muitos anos atrás. Usa óculos redondos. Foi um método, uma metodologia que eu adotei. Cabelo curto ondulado. Em geral, em todos os trabalhos que fiz na minha vida. Mãos erguidas. 23º Congresso 2022. Marlene. Os trabalhos clínicos, quanto os trabalhos psicossociais na comunidade, e com as escolas, com os hospitais, com a comunidade lá na ponta, todos os trabalhos que eu utilizei, o psicodrama acompanhou minha vida durante um longo tempo. E depois também o trabalho enquanto professora. O psicodrama é para todos. Psicoterápico, socioeducacional. O trabalho em sala de aula tem uma marca diferenciada. Marília Marino. Nós que fazemos o percurso dentro do psicodrama. Tem cabelo castanho liso. Olhar para as relações grupais. Atrás dela, desenho de passarinho. Relação de ensino-aprendizagem que parte da vivência, que parte das experiências concretas de nossos educandos de vários níveis. Na calçada. De teatro, vamos conversar, como a gente tinha comentado, e embaixo o tema, um pouco menor. Em cena nas ruas de São Paulo. O que você acha? Eu gosto da ideia. Em cena é uma atividade do... Homem de cabelo, barba e bigode brancos. Já há muito tempo. É Tom Souza. Que a ideia central é trazer o psicodrama para um ambiente não clínico, um ambiente não fechado. Somos do teatro. Quer conversar? Não precisa ser tão grande. Vamos conversar. Você é canhota? Moça loira segura canetão. Você descobriu agora? Eu nunca vi ela escrever. A gente fez tudo online.
Ela escreve em uma pequena lousa branca. Quero que a gente possa fazer um trabalho em que a gente não cruze linhas de desrespeito. Ela é Fernanda Biguetti. Que a gente vai fazer, assim. E acho que o melhor seria a gente conseguir conversar com eles. Isso já me faria feliz, assim, ouvi-los. Essa é a expectativa que eu tenho para hoje. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. 4 pessoas de mãos dadas. Abraço em grupo. Eu preciso da terra, ela que me ajuda a me manter forte aqui, ó. Andam pelas ruas. A me deixar eu crescer. Com a lousa branca. O vento me ajuda também. Grupo chega em um acampamento urbano. A água, a chuva, que me molha, que me faz viver. Vaso sobre uma mureta. De vez em quando vem umas pessoas aqui, me abraçam. Sofá, quadro, roda de bicicleta. Eu até que gosto disso um pouquinho, sabe? Eu sinto uma energia. Na tela, mais amor sem favor. Os passarinhos que vêm, que cantam, usam meus braços. E eu vivo. Na rua, frigideira com comida. Eles abriram a intimidade deles. Na calçada de uma avenida. Ela me deixou cozinhar o almoço dela. Júlia Mota com a camiseta do Congresso de Psicodrama. Eu cozinhei o almoço dela para que ela pudesse conversar mais. Então foi isso que aconteceu. O espaço que eles deram, nós preenchemos. Moça Negra conversa com o grupo. Ocupamos o espaço sem ficar esperando que eles se adaptassem a uma expectativa nossa. Claro, né? Carol Poleto. A gente tem um ideal e tem a realidade, e o psicodrama também nos ensina muito a isso, a como lidar com essa realidade do momento. Tem cabelo preto e olhos castanhos. Eu percebi que a aproximação que a gente fez com a família, com o filho dela, com o marido, foi importante para eles se sentirem ouvidos, para eles poderem trazer um pouquinho da realidade deles e a gente se aproximar dessa realidade. Eu penso que com um psicodrama a gente afeta, mas a gente é muito afetado também. Então me afetou bastante de ver eles, de poder estar mais próxima, de diminuir esse distanciamento. E ela nos mostrou o vasinho de flor que ela tinha recuperado do lixo. Júlia Mota. Os outros vasinhos que ela estava plantando e botando no muro. Que lindo desenho! Criança rabisca na lousa branca. Manda muito bem. Não, ele não pediu, ele não manifestou nenhuma voz, não falou nada. Ele só veio, encostou e abraçou a placa. Aí eu pedi pro Rafael, dá um canetão para ele interagir com a placa, né? E aí ele começou a escrever. Camila Tavares. Desenhar, a gente elogiou e tal. Cabelo preso num rabo de cavalo. Foi uma situação que eu realmente não esperava, né? Mas da criança, né, a manifestação da criança é espontânea, é diferente. Está com os olhos marejados. Eu vou ver se ele quer que eu agencie. Vai ser o Marchand? Entendi. É uma família com 5 filhos. Acampamento na calçada. 4 estão num abrigo e o pequenininho está com eles. Mas uma coisa muito interessante é que eles não dizem que eles são uma família com um filho. Ela disse, eu tenho 5 filhos. Camila. Que mais nos acolheu, né? Que mais aceitou conversar conosco, chegar. Nós tivemos ali na frente, realmente não conseguimos estabelecer nenhum contato, não. Vira-lata caramelo. Eu não esperava muito diferente. O cão usa lencinho no pescoço. Eu tentei não ter expectativas. Havia uma proposta de um teatro espontâneo, mas para um público que não foi aceito nem no Centro Cultural São Paulo. Foi proibido de entrar ou estar na porta. Ou no vão do MASP, aparelhos públicos. Né? Então, assim,
É só um reforço de que a sociedade não os quer. Olhos marejados. Eu não acho que eu vou fazer milagre vindo aqui. Não tinha essa expectativa de que eles fossem estabelecer qualquer comunicação comigo. Perry, Flórida. Hey, everything alright? Tá tudo bom? Uma gatinha branca. Ok. Gravação, Tânia Wilson. Na parede, sobre tecido florido, lê-se: ao entrar, Deus te abençoe. Ao sair, Deus te acompanhe. Área arborizada. Oi, gente, tudo bem? Voz em off. Aqui é a minha casa. Em letras brancas, Casa Branca, Minas Gerais. E eu vou fazer o palco. Área gramada. Esse é um projeto ainda. E esse palco vai ser realizado na medida do possível. Nessa parte da casa, vocês estão vendo uma depressão. Essa depressão é onde que vai estar a arquibancada fazendo um anfiteatro grego. E na parte baixa é onde que vai ter o palco. Grama e monte de terra. Eu fui para arquitetura mais pelo lado artístico do que Rafael Zaramella. Engenharia em si. E a prática dela é mais engenharia do que arte. Essa é a realidade. Loiro de cabelo curto, espetado. Eu senti ao longo da vida uma necessidade de outros meios de expressão artística que eu pudesse praticar. Moreno em um palco. Bom, esse palco permite que você vivencie muitas coisas que já tenha feito no passado. Mão no bolso do paletó. E que poderia fazer agora, no presente, ou que poderá fazer no futuro. Por exemplo, qual é o seu plano para o futuro? Bom, eu gostaria de dar aulas numa universidade um dia. E por que não tenta entrar no papel do professor? Talvez possa vir a ser um professor de universidade. Isso está muito longe. Talvez sim, mas ainda assim tente. Bem, Assuma o papel agora. Imagine que você esteja diante de uma grande quantidade de alunos. Bom, eu poderia... O moço olha a plateia. Representar baseado nas informações que eu disponho agora, a partir dos professores que eu conheço, e talvez possa cristalizar nesse tipo de coisa. Assuma o papel, vá em frente. Vira-se para a plateia. Queremos satisfazer as necessidades básicas das crianças e das pessoas. Essas necessidades básicas são múltiplas. Depois de muitos anos, Rafael. Eu fui fazer um curso de teatro, onde eu me apaixonei pelo teatro. Achei incrível. Foi a experiência estética mais impactante que eu já fiz. Necessariamente você não precisa entender de teatro, você precisa entender de ser humano, né? Silvamir Alves. Ou escuta. E então ouvir atentamente o cliente, né? E ouvi-lo fundamentalmente com o coração. O que significa isso? Ter uma sensibilidade, né? Se colocar no lugar do cliente para você compreender o seu sofrimento, a sua verdade, e aí você volta para o seu lugar para ajudá-lo. Eu gostaria de dizer a todos os alunos e seus amigos aqui algo sobre o palco. Moreno. Gostaria de resumir para vocês todos os componentes do psicodrama. Temos 5 componentes. O palco, com seus níveis. Segundo, o sujeito, você mesmo, como viu antes de atuar. Terceiro, o diretor, um componente vital no teatro psicodramático. Ele incita, ele estimula o sujeito a produzir. Aponta o rapaz. Quarto, os egos auxiliares profissionais. Indivíduos que representam para o sujeito papéis que ele não pode fazer sozinho. O pai, a mãe, possíveis delírios em caso de paciente mental. E, por fim, o último e mais importante instrumento no teatro psicodramático. Vocês. Aponta a plateia. O público. As pessoas chegam para a apresentação ou para a dramatização por aqui por cima. Se acomodam aqui. Um gramado. Nos assentos. Eu já fazia terapia há muitos anos. Rafael. Eu tive um problema de depressão grave, que durou muito tempo. E desde os 16 anos eu fiz diversas linhas de terapia. E depois que eu estava estudando teatro, eu descobri, né, assim, eu achei que existia o psicodrama, não sabia que existia o psicodrama. Imagina um circo. Aponta a grama e gira a mão. Grande, de 3 metros mais ou menos. Ao ver que tinha em BH
uma cidade próxima de onde eu moro. Eu, na hora, me inscrevi. E, de fato, eu achei ali um método, uma técnica, uma teoria de terapia mais próxima da minha vida possível. E aqui no centro ocorre área rebaixada, a dramatização, tá? Subindo aqui tem uma escada, aponta o morro de terra, que tem o que? O balcão, uma parte mais alta para contracenar com o palco mais baixo, tá vendo? O psicodrama me possibilitou um lugar aconchegante, que eu me sinto em casa. Fluxograma, protagonista, ego auxiliar, público, diretor, palco e cenário. Vejo bem o que é meu, te empresto meus olhos recebos. Rapaz corre na praia. Nossas teias na cama, nas trilhas do psicograma. Vista aérea de Aracaju, Sergipe. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grupo de teatro lá, experimentando. Jorge Oliveira. Aí a galera fazia as coisas e aí tinha uma galera da psicanálise que fazia parte. Tinha uma galera da TCC que fazia parte. Tinha uma galera da Gestalt que fazia parte. Barba e bigode pretos. As bases teóricas que a gente utilizava para poder montar os encontros eram as bases do psicodrama, dos encontros morenianos, né? Aquecimento, dramatização e compartilhamento. Está de camisa azul clara. E aí, uma das meninas, eu lembro, eu acho que ela era de uma outra abordagem, dessas mais verbais, e aí ela estava muito incomodada. E aí ela falou assim, mas eu não entendo porque eu não gosto de psicodrama. Eu não gosto, me incomoda. Arregala os olhos. Te incomoda porque funciona. André Luiz Nunes. A coisa do reconhecimento do tudo, reconhecimento do eu, de se colocar no lugar do outro, de olhar para outra pessoa, entender que a outra pessoa tem uma história, tem uma caminhada, tem uma construção. É isso que me faz voltar. Jorge. É o incômodo. É o incômodo porque eu quero continuar crescendo, mudando minha vida, mudando minhas relações, mudando minha percepção de como eu sou, de como o mundo é. E eu só consigo fazer isso através das minhas relações. E o único jeito que eu encontrei, verdade pura, sincera, contrai a mão. Que a troca, ela se presentifica em sessão e não os meus devaneios. Põe na inversão de papéis. Fui vendo o quanto aquilo era impactante também para mim, que eu saía muito mexida. Karen Mirella. E ali tinha um potencial de transformação muito maior do que se eu tivesse só falando, né? Porque dentro da sessão e dentro da relação terapêutica tem uma potência de nascimento de alguma cena que vai causar alguma coisa, que vai provocar e que você não vai sair ileso dali. André. E aí eu entendo que ser psicodramatista é trazer isso como visão de vida. Não dá só para você ler teoria e ficar tentando reproduzir técnica se você não vive aquela proposta na sua vida, né? Então sair de paciente para virar aluno e eventualmente profissional que trabalha com isso é uma coisa muito louca. Porque ser provocado desse jeito e poder provocar desse jeito é tentar entregar para as pessoas de alguma forma aquilo que eu tive através dos meus psicólogos maravilhosos. Hoje eu consigo fazer esse movimento inclusive fora. Adriele Klagenberg. Tem cabelo cor-de-rosa. Eu me colocar num plano de fora, ver o contexto geral e me enxergar por completo ali. Então é um ponto de vista que eu aprendi a fazer esse movimento para ter e que me ajuda a me ver de uma forma mais completa e de entender também os meus diferentes eus. Moreno em uma tela de TV. Teoria de papéis. Matriz de identidade. Criatividade. Técnica. Métodos. Espontaneidade. Moreno fala muito desse negócio da troca do olhar para poder fazer um encontro. Jorge sorri. Eu olho com os meus olhos, você se olha com os seus. E não tem outro lugar que não na cena que isso é possível. Em letras brancas, para ver o mundo, cada um tem sua lente. Saiu do eu com eu mesmo e encontramos o outro. Voz em off. Isso, cada um no seu tempo, no seu ritmo. Olha, sente. Em pares. Deixa o corpo responder. 6 pessoas dançam abraçadas. O que eu vejo no outro, o que eu sinto no outro.
sem muito levar para o campo da razão. O psicodrama entrou na minha vida, eu como paciente. Estava vivendo uma situação de luto, eu era adolescente. Tatiana Torres é loira de olhos azuis. Um divisor de águas para a minha vida como pessoa, né? Me auxiliou a elaborar todo aquele luto, a ressignificar a minha vida naquele momento. E depois que eu tive essa primeira experiência com psicodrama, eu já estava decidida que eu ia Ao fundo, folhagens. outras pessoas do mesmo modo que eu tinha sido ajudada, eu queria fazer aquilo por outras pessoas. E foi quando eu decidi começar a fazer psicologia. Eu já estava com 18 anos e que eu tinha também decidido fazer psicodrama. E até então o curso de psicologia ele estava meio chato. André é apoiado em um pilar. Quando eu conheci o psicodrama foi que eu falei, não, eu preciso disso daqui. Isso tem mais a ver comigo, eu gosto de ser um cara mais relaxado, de ter algum movimento, de estar encostado nos lugares, assim, de ficar mais à vontade mesmo. E o psicodrama, na faculdade, era a única abordagem que estava permitindo fazer isso, né? E aí isso me conquistou completamente. Tem as coisas que alguns de vocês ouviram na faculdade. 20 a 30 pessoas Eventos que foram. andam em uma sala. Tem as coisas que vocês descobriram sozinhos. Caminham aleatoriamente. Que vocês aprenderam nos livros. Moça com o microfone. E tem coisas muito legais e muito inspiradoras, mas também tem coisas Anda no meio das pessoas. que não tão bacanas e que me prendem bastante. A moça tem cabelo preto longo. E vocês vão pensando nesse psicodramatista que eu tô me formando aqui nesse pódio. O que tem aqui? A gente já não precisa mais falar, a gente pode só olhar no olho e dizer o que a gente precisa. Método que cabe música, dança, movimentação corporal. Voz em off. Maior proximidade dos terapeutas com Mulher gesticula. os pacientes. A gente tem que lembrar que o psicodrama entrou no Brasil pelo viés da psicoterapia. Segundo, tinha uma situação política na época favorável. É um homem calvo de barba e bigode brancos. De repressão dura, né? E que favorecia trabalhos em grupo. É Sérgio Perazzo. Isso chamou muita gente. Não tinha chefe de serviço de psiquiatria, de psicologia em São Paulo que não estivesse fazendo formação em terapia. Daí saíram os primeiros Está sentado em um sofá, que foram dar formação em outros estados brasileiros. de braços cruzados. Do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Que proveito a senhora tirou daquela noite, daquela intervenção psicodramática que a gente vivenciou aqui? Idosa de cabelo castanho. Proveito bastante grande, porque eu olhei para o meu coração e eu, naquele momento, eu senti que eu precisava É Luísa Carminati. irmão e ajudar mais. Eu precisava ajudar mais os outros e fazer alguma coisa a mais em prol de outras pessoas que são necessitadas. Então foi importante para a Foi senhora? muito importante para mim. Olha para nós. Olhar para a alma da gente e a gente sente uma necessidade diferente lá dentro que toca, é uma coisa extraordinária. Em letras brancas, um dia de cada vez. Para ter uma mudança social precisa ser o mundo inteiro, né? Marlene Marra. Mas ali naquele momento, o número de pessoas que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente tem é o mundo inteiro, percebe? Dá um sorriso largo. Inteiro. Então, aquelas pessoas que conseguem ficar até o final, elas conseguem realmente fazer mudança. Naquele momento, houve de fato um aprendizado, houve de fato uma compreensão, né? Uma compreensão, porque não foi uma explicação, foi uma compreensão. Psicodrama é psique em movimento. Marília Marino. Perde de vista as relações sociais concretas onde elas estão acontecendo. Aí o seu impacto. Quando a criança chega a esse trabalho, pode ser que já fazem 2 anos que ela foi abusada, ou mais tempo. Marlene. Muitas vezes a criança não consegue revelar logo que aquela situação está acontecendo, então ela continua sendo abusada por muito tempo, e quando ela consegue revelar, há um silenciamento
tem num primeiro momento um grande silenciamento, até que a criança consegue revelar, e essa mãe, ou a professora, ou aquela para quem a criança contou, possa fazer algum movimento de ajudar aquela criança. Então, muitas vezes, quando a criança está lá no trabalho com a mãe, o pai está preso, ou já fugiu, ou não está mais na companhia deles, eles não sabem onde esse pai se encontra, porque os pais que aparecem lá não são pais ofensores. Os filhos ou foram abusados fora da família, ou foram abusados, por exemplo, por um tio ou por um primo. Essa é minha oração. Mulher coloca contas em um colar. Que todos os seres sejam benditos, com lugar no universo, com lugar no sol. Do livro As Palavras do Pai. Com lugar na lua. Não importa onde, se é um lugar onde possas criar-me. Eu consegui para todos um lugar no universo. Patrícia Campos. Vá e assume o teu. Esta é minha casa. Gilvanice. O universo. Que todos os seres sejam abençoados com um lar. Denilda. Um lugar no universo. Que tu sejas bendito com um lar. Que o universo seja o teu lar. Eu fiz espaços tão imensos para que todos possam encontrar um lugar nele. Mãos põem contas num fio. Olha, vamos fazer uma coisa simples que eles confeccionam e que pode ter um símbolo de que, à medida que eu coloco no meu filho essa pulseira, vai significar alguma coisa para aquele pai. Orienta os pais que eles vão construir alguma pulseira para os filhos e que eles, enquanto constroem a pulseira para os filhos, vão pensando o que aquela pulseira poderia significar para a vida daquela criança e como é para eles fazerem aquela pulseira, se eles acham que tinha um sentido. Então, depois que a gente conversa bastante com os pais, aí então a gente deixa os pais ali, coloca todo o material que a gente leva, as miçangas, as caixa com material, os pingentes, tudo que eles vão precisar, deixamos no centro, eles sentam num círculo e agora a gente se retira um pouco mais distante e eles vão conversar por eles, sozinhos, o que querem conversar enquanto fazem a pulseira, enquanto confeccionam a pulseira. Mãe põe pulseira na filha. Então, uma coisa que a gente viu pela primeira vez é que aí os pais conversam, falando de como os filhos estão mudando, de que eles fizeram com os filhos naquela semana, e das preferências dos filhos. Então, uma conversa que é muito diferente das anteriores. Em letras brancas, abrace suas transformações. Então, enquanto eles colocam a pulseira na mão da criança, eles vão falando para a criança aquilo que eles sentem vontade. E aí as mais diversas falas, né? Por exemplo, muitas mães falam, meu filho, eu fiz essa pulseira para você porque essa pulseira significa a nossa esperança. A esperança de que nós nunca mais vamos nos separar, de que nós vamos ser amigos, de que agora para frente a mamãe vai te proteger. Não vou deixar mais que mais nada aconteça na sua vida, que você fique sempre, nós vamos ficar sempre juntos, até você ficar adulto e depois que você ficar adulto. Então, nós vamos ficar juntos para sempre. E aí o filho também entrega o presente para ela, né, e diz, mamãe, eu quero pedir, eu fiz também para você um desenho, que é a nossa casa. A nossa casa, eu queria que na nossa casa a gente não brigasse mais, que a gente ficasse feliz, que a gente ficasse como a gente está aqui, conversando, falando das coisas. Então, eu fiz esse presente para você e quero pedir para você que a gente não brigue mais na nossa casa. Desenho de mãe e filha de mãos dadas. Da gente fazer ninho. Mulher com um passarinho vivo na cabeça. Para depois chegar alguém, chegar uma menina. Ela é Graça Campos. Mas é uma disputa fazer ninho. Um passarinho de pena cinza. É uma briga, mas eu vou conseguindo. O passarinho se ajeita no cabelo dela. De vez em quando a gente briga muito para fazer esse ninho. E agora eu venho descansar. Então eu sou muito grato ao psicodrama, toda a história do psicodrama. E Rafael. E aos psicodramatistas todos. Ao fundo, uma rede presa em pilares. E realmente é um universo que foi criado e mantido para que nós possamos ter um lugar de desenvolvimento humano com qualidade. Tela cor-de-rosa, em letras brancas. Se for para melhor, mude. Em um quintal com pedriscos no chão.
Pessoas caminham aleatoriamente. Trocam de lugar umas com as outras. Usam máscara facial. Vamos falar da nossa atividade? Dia dos indicadores em médios de 10 pessoas, Antes da pandemia. unidos formando uma roda. Arte, terapia e psicodrama. Foi conduzida pela Viviane Caon, que é psicodramatista e arte-terapeuta. 5 mulheres, Ela fez todo um trabalho inicial. sentadas em uma sala, Com primavera, com flores, com renascimento, né? olham para nós. E depois eu assumi a direção, eu, Vladineia. Tivemos um protagonista. Voz de Vladineia em off. E no final convidamos uma pessoa para tocar violão para nós. Só músicas primaveris. Eu vejo flores em você. Lembram? Como que foi para vocês? Talvez nós não tínhamos Uma das mulheres de quão expressiva seria aquela atividade para as nossas vidas. é Gisele Home. Tanto nas sementes, né, desde o princípio da atividade, a guardar aquelas sementes e se desenvolver, pensando nisso que a gente está dialogando sobre a gente ter que se voltar a se reinventar, se reconstruir, florescer. Quanto foi significativa a gente poder deixar que naquele dia da atividade o tecido nos escolhesse o que tinha de bom, que nós reconhecíamos em nós, para que depois, agora, diante disso tudo, a gente pudesse voltar para si. Lone Canal. Eu trouxe, me proporcionou trazer muito presente a minha mãe. E eu acho que era uma coisa que eu não tinha consciência. Pele rosada e olhos claros. Não era muito claro isso em mim. Eu sempre achava que eu não tinha muito a influência da minha mãe. E nesse dia eu descobri que eu trago muito do que eu sou na minha vida da minha mãe. E eu me dei conta naquele dia, pelos tecidos florais, porque a minha mãe gostava muito de costurar. E aí ela costurava vestidos para nós, éramos 8 filhos, não eram muitos. Ela costurava para todos. Em letras brancas, a energia flui para onde o foco vai. Minha mãe trabalhava com isso e eu fazia roupas, Ana Maria Zanchet. Ficou adormecido por muito tempo, memórias da infância, enfim, que a gente não... Cabelo loiro liso. E que nesse dia ela veio muito junto com essa questão da alegria, da leveza, da felicidade mesmo, assim. Então, O que mais eu tenho em mim, além talvez das problemáticas da nossa vida, Eliane Santos. dos traumas, né, de tantas coisas que a gente vivencia, das experiências de vida. Cabelo longo cacheado. Você vai dizer, eu vejo flores em você, independente de que você vivenciou, há flores em mim. Então nos fez pensar sobre isso, né? Então eu me lembro que naquele dia, enquanto a gente fazia todo aquele trabalho, despertou muita coisa em mim, assim, tipo, olha, tem muita coisa legal aí. Desenho de flor de lótus. Abaixo, em letras brancas, cada um tem seu tempo. A aquarela e o psicodrama se parecem. Pincel espalha tinta em folha de papel. Ambos são representação. Pinta com aquarela azul. Diante da qual a gente pode, no momento da ação, observá-la com mais cuidado, com mais atenção. E assim, após o gesto feito, espalha tinta azul no papel. Observar detalhes de mim que comumente eu não observo, não percebo, mas que na representação, na consciência do gesto, eu tenho a oportunidade de conhecer mais a mim mesmo. Me encontrei no psicodrama. Lucileide Silva. Encontrei o que realmente existe um nome. Rosto redondo e cabelo preto. Eu posso ser eu mesma. Carla Araújo. Isso pra mim é o mais bacana. Uma forma de encontrar o acolhimento, de encontrar
a dor do outro, de me encontrar. Voz de João Furtado. Quanto pessoa das minhas próprias relações. Eu não me sentiria tão segura em trabalhar com grupos, mesmo que eu tivesse trabalhado já desde o início da faculdade, eu trabalhava com grupos, mas a partir do momento que eu conheci... Voz de Maiara Leandro. O psicodrama fez toda a diferença, assim, na minha segurança, na aplicação das técnicas. Então, não sei o que seria de mim sem psicodrama. E eu conheci o psicodrama num congresso de dinâmica de grupo. Valéria Tavares. E depois a pessoa que ministrou lá um trabalho, eu fui fazer terapia com ela e fui me encantando cada vez mais com o psicodrama. Cabelo ruivo cacheado. Deu a formação para Recife. Aí eu me inscrevi e fiz parte dessa turma e foi uma experiência maravilhosa que mudou totalmente a minha vida, um divisor de águas, realmente. Maio Amarelo. Mês da conscientização para a redução de acidentes em trânsito. Psicodrama realizado com motoristas da Log Logística. Em uma área asfaltada, homens interagem. Então, quem está do lado de cá são poetas, seresteiros, são artistas. Tom Souza. E que às vezes no lado de lá não tem credibilidade. Tem cabelo branco encaracolado. O mundo adulto delimita. Quem passa pro lado de cá faz uma escolha quase que irreversível, não é crível. Ah, você é artista. Barba e bigode brancos. Ah, Tom. Por isso que eu sou duas pessoas. Eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou Tom. Aí eu vivo em dupla identidade o tempo todo. Em letras brancas, nas folhas de um bonsai. Histórias de Moreno e do psicodrama. Sociodinâmica, socionomia, sociometria, sociatria. Para mim, o sociodrama foi um feliz encontro entre duas partes da minha vida que nunca tinham se juntado. Mariana Porto. A psicologia, eu sou graduada em psicologia e... Tem cabelo castanho na altura do ombro. E o cinema. Eu fiz mestrado em artes cênicas, então estudei por alguns pontos esse mesmo espelho que as representações nos dão. E fiz terapia em psicodrama durante 5 anos, então tive experiência pessoal também de ter vivido os benefícios desses recursos que para mim sempre foram muito bem-vindos, né? Assim, familiares por um lado, né? Pensar em um personagem, pensar em um papel, pensar em uma situação dramática em que uma pessoa se encontra, é sempre uma maneira de abrir uma reflexão. Hoje se fala da realidade paralela. Homem de cabelo longo preto. Hoje tem uma série de bigode cavanhaque grisalhos. Tecnológicos que permitem que você crie... É Sérgio Guimarães. Personagens, né? Tem... Isso tudo, ele foi precursor numa época em que... como é que se pode admitir que um sujeito que chega e diz para você que é Jesus, como é que você pode admitir que você passe a tratá-lo como Jesus? Era inadmissível isso, não é? Quer dizer, do ponto de vista psiquiátrico, o que se tratava de fazer, e muitas vezes se trata até hoje, era de tentar convencer o sujeito que ele não é Jesus. Balança a cabeça. Agora, por mais que você queira convencer o sujeito que ele não é Jesus, se ele diz a você que é Jesus, qual é o teu problema de encará-lo como Jesus e de colocar isso em cena? E a tradição do psicodrama? Tom. É a tradição mais comum em qualquer cultura. Contar a história. Avatares no metaverso. Em letras azuis, metaverso. O que é isso? É um espaço virtual compartilhado onde pessoas podem trabalhar colaborativamente. Tem multigrupo e metaverso. André, dessa correlação do psicodrama, da encenação presencial... Eduardo Nomura. Você olha para esse ambiente do Guerra, que a gente também pode, em certa medida, criar uma experiência de cenarização. Como é que você vê, assim, né, da experiência que... Olha, me lembrou um pouco as experiências de Moreno André. Com os palcos, porque uma das coisas que ele fez foi tentar criar novos palcos, novas experiências. Então, um palco circular, um palco aberto, uma ágora. Palco no metaverso. Essas experiências e esses níveis de palco, né? Ele foi experimentando no palco concreto
ali, né, um teatro diferenciado para sair um teatro espontâneo. E toda a teoria dele trabalha com essa ideia do cenário. Então, é a criação dos personagens, aqui o avatar. Opções de cores do avatar. Você vai construindo personagens, como você vai trazendo para um cenário. Aqui ele é estático e é vivo, né? Porque você pode ir mexendo, inclusive, no cenário durante esse trabalho. Sim. A gente pode fazer um duplo do nosso avatar. Sim! Não precisa outra pessoa fazer, porque nós estamos aqui multiplicados. Dá para pegar o elemento daqui também. Januário Júnior. Quantas coisas a gente já aproveitou e dá para aproveitar no presencial também, quanto os outros elementos. Exato. Então, assim, como que tem um menu, né, de elementos que a gente pode movimentar, né? Em um palco. Vocês conseguem colocar a galera do online no meio? Foi uma pergunta que eu fiz a eles mais cedo, mas a gente ficou de tirar a dúvida aqui. Nas paredes. Um telão. Vamos ver se a gente consegue. Aê! Projeção de sala virtual. Gente, olha, eu não sei como vocês que estão no online vão me ver, mas eu vou chegar bem pertinho de vocês aqui no telão, só para enxergar vocês, tá? Esses colegas generosos. Cíntia Gomes. Um cenário incerto da pandemia e da pós-pandemia. Cabelo loiro cacheado curto. Meio limitado. Através das adaptações das técnicas, das criações de novas técnicas, a gente pode perceber a cada encontro o quanto a gente pode se transformar, se conectar, se identificar. Moreno! Presente! Zeca! Presente! Nossos ancestrais! Presente! Se você olhar um mapa Ellen Bond. de resultados Loira de cabelo curto liso. da sociometria, você vai ver a rede igualzinha é a rede de um Facebook, etc. e tal. Então, Moreno era um visionário. E ele, tenho certeza absoluta que estaria muito feliz de estarmos aqui, reunido com essa parafernália que existe hoje de tecnologias e online, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ligando todo mundo de todos os lugares. Andréa. Criam seus avatares, tem um diretor, um ego, a plateia, né? Eu estou enxergando aqui o Janu doidinho, jogando confete para todo lado, andando para cá e para lá. A gente tem um petzinho aí, o Duduzinho está com o seu pet acompanhado. Avatar de cãozinho. Como é que essas coisas a gente vai interagindo e vai sentindo, vai vivenciando coisas no aqui e agora. A gente pode ser mais do que a gente imaginava ser. Karen Mirella. Criar sempre está inventando, né, formas de ser da gente, formas de relacionar com o outro, formas de ver um mundo diferente. Moreno, ele andava no meio Jason Souza. da sociedade livremente. E eu acho que o terapeuta, trazendo filosoficamente, internalizando isso, ele anda mais livremente diante de todos os espaços. Rapaz negro de pele clara. Psicodramático, né? Psicoterapêutico. Ele pode inventar possibilidades, ele pode ser diferente, ele pode Karen. usar toda a sua criatividade, o seu potencial, né? A gente tem essa Cibele Ramalho. Essa potência do método que nos ajuda a passear entre o verbal e a ação, entre a ação e o verbal. Tem cabelo preto cacheado. Favorecer o aprofundamento das questões. O acolhimento verbal, como você vai, tal. Senhora loira. Não causava impacto neles, né? Mas quando a gente faz algum jogo dramático, trabalha com algum outro recurso, alguma coisa, eles aí entram, né? O Moreno disse que Cibele. a psicoterapia de grupo psicodramática, o psicodrama, né, seria a psicoterapia profunda de grupo. Então, a gente não tem ideia da força que os trabalhos grupais exercem sobre os seus clientes. Eveline Cascardo. Geralmente trabalhado com os tribunais aqui de Brasília e com as promotorias. Senhora loira. Grupos de homens, principalmente, desde 2001.
e com pais e avós, pessoas que maltratam os filhos, né? São os nossos grupos de maus tratos. Eu acho que você lembra do momento em que eles se sentem tão engajados, né? Kelly Lins, Que eles começam moça de cabelo castanho preso em rabo de cavalo. no próprio grupo e eles se fortalecem também enquanto redes de apoio, né? No próprio processo de identificação, pela própria condição de estar naquele grupo, mas eles começam a criar os seus subgrupos ali, foram criados para se apoiarem, né? Então, a questão da identidade, né? Eu acho que Eveline, eles vão se identificando e vão se vendo no outro, vão vendo que não são sozinhos naquilo que eles fazem é uma coisa, né? Eles acabam sendo até presos às vezes, né? Mas isso não quer dizer 10% do valor deles, eles aprendem a ver esse valor. O que eu entendi que nesse tempo todo é que duas coisas. Uma, que a gente vive pela emoção, né? Somos homens e mulheres emocionados e emocionadas, né? Então, e essa emoção é que está permeando todas as nossas relações. estão sentadas frente a frente. O psicodrama é fácil da gente, eu digo fácil, mas não é tão fácil assim, a gente sabe, mas é a forma, vamos dizer assim, da gente atingir essas pessoas nas emoções que eles têm nos momentos de vida deles. Isso nos confirma essa vocação de que o psicodrama tem de sair Adelsa Cunha, parede da nossa instituição, loira de cabelo liso, para a rua, quer dizer, ir em direção ao povo, né? A sociedade em geral, para que mais gente conheça a nossa metodologia, mais trabalhos de grupo aconteçam. Em letras brancas abaixo do desenho de uma mulher de perfil, comece com um sorriso. Eu costumo dizer que Wesley Miranda, Minas Gerais, né, aqui pertinho de Uberlândia. Rapaz loiro. Para Uberlândia, sem nenhum parente, sem nenhum familiar, sem conhecer ninguém aqui. Eu vim com a cara e a coragem para poder estudar balé. Eu me apaixonei perdidamente pelo psicodrama logo de cara. Aline Araújo, Vivências de uma potência. Cabelo loiro com pontas cor-de-rosa. Com tanta atenção, esse lance da gente perceber o ser humano como ser potente, espontâneo, criativo. Eu via tantas outras abordagens adoecendo o ser humano e Moreno tinha esse olhar assim que parece que empoderava a gente. Falei, eu acho que é por aí. E aí, numa das vivências com o Wesley, eu fiquei sabendo que eu já podia logo iniciar a pós-graduação por já ter formação em jornalismo. E o psicodrama também tem essa pegada do socioeducacional, né? E poder do sociodrama, enfim, do trabalho em grupo. E aí logo já comecei a fazer. Depois de 6 meses de formação, eu já comecei a trabalhar na clínica. Voz de Wesley Miranda. Tinha aula da pós aos sábados, então era a minha segunda casa mesmo. E aí eu comecei a engajar nos trabalhos, nos encontros, fazer prosa. E aí eu comecei a viver aquilo com tanta intensidade que... Em vivência, pessoas se abraçam. Não só um trabalho, né? Passou a ser também como se fosse uma filosofia de vida, né? Eu encarnei o psicodrama tanto na minha vida que ele foi modificando tanto a minha forma de ver o mundo, de entender as relações, de me entender a mim mesmo e os meus papéis. E aquilo foi causando uma revolução na minha vida. Em 2018, no finalzinho de 2018, eu deixei a dança e fiz essa transição de carreira e fui para a psicologia. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar só com a psicologia, em alguns outros contextos também, no bipessoal, né, que é no consultório, e também trabalhar com grupos. Não quer dizer porque eu estou em silêncio. Em uma sala. Não tenha nada a dizer. Homem careca. Arregala os olhos. O que você sentiu falando? Foi ótimo, não, situação real. É? Você gostou de falar? Gostei. Assumir um legado desse tem que realmente gostar. Wesley. É um grande desafio, é um grande trabalho, mas também é pensar que é para mim o que me move, né? Então eu estou aí recebendo esse desafio de dar continuidade a esse trabalho. Moça troca almofada por balão de gás vermelho.
dançam de braços erguidos. Rapaz cadeirante interage com moça diante dele. Tem 2 anos especificamente que eu tenho trabalhado com as questões de sexualidade e gênero, que atravessam tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Desde 2020, quando a gente passou por uma situação no Congresso Brasileiro de Psicodrama, eu busquei estudar mais afinco as questões de sexualidade e gênero, para poder ter um pouco mais de respaldo e de fundamentação para poder falar, né? Não falar só enquanto a minha vivência pessoal, mas falar também enquanto pesquisador, enquanto psicólogo e psicodramatista que estuda essas questões. E agora, recentemente, eu fiz um projeto para emenda impositiva parlamentar aqui na cidade de Uberlândia, e o meu projeto foi aprovado. Então, ano que vem, a gente vai oferecer atendimento gratuito para as pessoas da comunidade LGBT. Felipe Amato. Pré-adolescente, né, assim, eu só escutava o termo psicodrama e aquela coisa assim... Tem cabelo, bigode e barba pretos. Totalmente aleatória, né? E aí um dia, meu pai me leva para uma jornada interna de psicodrama. O que era aquilo? Era um sítio... Onde é que era? Eu lembro que tinha lá era a Cida, o Pierre... Felipe põe a mão no queixo. Sim. Eu acho que foi 90 alguma coisa. Estão em ambientes diferentes. O pessoal do Pierre, que era a escola. Marco Amato. Você participou de vários momentos, né? Porque a gente tinha que levar os filhos, né? Às vezes para uma situação mais comprida. Eu acho que eu fui porque não tinha com quem me deixar, né? Ele falou, não, peraí, vamos levar lá. Né? Não, mas ia ser divertido, porque tinha os filhos dele também. Acho que é uma coisa assim. Ao lado de Marco há uma moça loira. Foi legal porque, por exemplo, ali eu assisti, né, a primeira vez um playback theater, né? E aí eu comecei a falar, peraí. Então é isso, né? Eu fui começando a entender um pouquinho mais. Aí eu lembro dos meus 18 anos, né, quando fui fazer o vestibular, fiz meu primeiro átomo social, né? Eu estava confuso, o que eu ia fazer. Aí o doutor Marco Antônio falou, não, peraí, entra aqui. Vamos... Marco dá um largo sorriso. Deixa eu te ajudar aqui com algumas coisas, né? Aí ele, aquele átomo profissional, né? Eu fiz um átomo vocacional para você. A moça ri. O cara pode ser processado, né, numa filmagem dessa, que eu coloquei meu filho para fazer um átomo vocacional, né? O cara abusa do psicodrama mesmo. Em uma sala. Em letras brancas, aquilo que não gosto em ti, corrijo em mim. São crianças e famílias, muitas vezes... Luísa Canfield. Em situações muito delicadas, né, que tem a ver com o contexto social, tem a ver com essa... Cabelo castanho em coque. Estrutura social que a gente vive, né, há muitos anos. E elas vêm, e às vezes o que elas precisam, o que realmente elas encontram aqui são momentos, né, que se propiciam situações, momentos estruturantes. Nosso trabalho tem esse cunho. Voz de Marta Henrique. Ser um apoio às educadoras, no sentido de que elas se sintam mais seguras para lidar com as crianças. Usa óculos de aro vermelho. Que compreendam um pouco o que ocorre com as crianças, as consequências das dificuldades socioeconômicas, das carências emocionais, sociais, econômicas, familiares que eles passam. Rapaz de pé contra a parede. Num período muito curto, de 90 dias, Domingas Passer. consegue ver aquela criança crescer. E essa oscilação vai de 8 a 80. Ao fundo, foto de Domingas com beca de formatura. E para um ser humano, nessa faixa etária que a gente atende aqui direto com os psicodramas, de 6 a 14 anos, é muito fantástico. Porque tu vê a criança que não fala, aquela criança introspectiva, daqui a pouquinho se conversando com o mundo, conversando com outras crianças, coisa que tu achava que era impossível. Olha! Foi falta dele. É falta dele. Foi? Passar um medicamento.
cabelo foi aqui. Assim, muito da minha vivência, né? Parece que vai, às vezes, até no mão contrário do que a gente aprende na faculdade, né? De realmente ter que deixar a bagagem de lado e estar ali aberto. Larissa Simão. Um ser humano para além de um psicólogo, né? Para viver aquilo com as crianças e a gente se colocar nesse lugar de expressão, de não, tudo bem, eu tô sentindo, mas eu não preciso só sentir, eu devo falar que eu não tô me sentindo bem aqui também, ou que isso aqui me incomodou porque eu fiquei com raiva ali, tá tudo bem falar que ficou com raiva, não é um problema. Eu não tô falando de mim, tô falando daquele chato ali. Outro aspecto importante desse trabalho é em relação aos estudantes de psicologia. Silvana Becker. Proporcionar que os estudantes de psicologia tenham um contato próximo. Tem cabelo loiro longo encaracolado. Essa realidade de vulnerabilidade social, nós estamos proporcionando que esses profissionais sejam mais sensíveis, conscientes e preparados para lidar com essa realidade. Vamos entregar logo pra ti. Eu digo que é uma espécie de faxina que o psicodrama faz no corpo, né? Na alma da criança. Então Domingas. Organiza tudo aquilo, vai limpando e depois vai reorganizando de uma maneira saudável. E a criança consegue, mesmo com as dificuldades dela, com as vulnerabilidades dela, sejam sociais ou pessoais, porque essa é a nossa clientela, ela consegue superar e se organizar. As crianças começam a valorizar aquilo que no início Marta pensavam que era um recreacionismo, eram atividades de recreação. Hoje elas sabem que tem uma finalidade de autoconhecimento, de busca de equilíbrio, de busca de relacionamentos mais harmoniosos. Elas reconhecem o ganho que tem com os grupos terapêuticos. Em um palco, moça com colar de sinos. Ela segura tulha azul e gira o corpo. Balança os ombros. Tem água na cozinha, tem água fazendo curva, tem água. Entrada da cidade de Conceição do Coité, Bahia. Em letras brancas, tudo melhora quando você deixa fluir. Eu vim a Coité na adolescência, umas férias. Moça de cabelo castanho liso. Tenho primas aqui. Sorriso largo. E aí eu vim e em uma dessas férias eu decidi que era aqui que eu queria ficar. Só que na época eu não podia, né? Ainda adolescente, não tinha essa total autonomia. Aí um dia eu disse pra mim mesma, assim, eu volto pra cá, vou morar em Coité. Quando eu retornei, depois de ter passado um período distante, né? É Itana Carneiro. Formação, eu sabia desde lá que eu retornaria, mas não sabia como seria. E eu encontrei muitos desafios para estar aqui profissionalmente. Quando a gente sai da cidade... Bandeiras tremulam ao vento. Eu fui para uma cidade muito bonita, muito bacana, uma segunda casa, que é Aracaju, Sergipe. E aí as pessoas achavam assim, pô, Itana vai sair para Aracaju. Tipo, mora pertinho da praia. Acha que Itana vai voltar? Não volta. Mas eu tinha certeza absoluta que eu retornaria. E eu sempre falei para as pessoas, gente, eu retorno. E a minha família, umas primas, as pessoas próximas falavam, ô Itana, esqueça que você não volta. E eu disse, eu volto. E assim eu fiz. Enfim, aí muitas portas foram fechadas. Muitas, inúmeras. Na verdade, todas que eu bati, todas foram fechadas. E isso Aperta os lábios. me entristeceu muito. Quando lidamos com o artificial, podemos fazer coisas quase perfeitas. Flor vermelha. Florzinha de plástico. Voz de Tani Wilson. Veja, no psicodrama, vamos tentar lidar com a vida, com o natural, aonde vamos encontrar também coisas assim, quase perfeitas, como essa flor. No canteiro. Vamos encontrar também
alguns problemas, algumas doenças. Folhas com manchas marrons. E mesmo com toda a dificuldade que existe em lidar com o imperfeito, vamos encontrar a vida. Eu conheci o psicodrama Itana. Na sala de aula, na disciplina de Teorias e Técnicas de Intervenção Grupal. De lá para cá, eu só me apaixonei. Aí fiz a clínica, a escola, com base na teoria de psicodrama. Aí conheci as duas, né? Conheci porque em Sergipe, o psicodrama é moreniano, puramente, né? E aí, quando eu retorno, eu decido fazer a formação e o lugar que eu estou fica a mesma quantidade de tempo para chegar em relação à distância, né? Salvador, Aracaju, aqui a gente é quase a mesma faixa de quilômetros. Aí eu fiquei na dúvida, eu faço em Aracaju ou eu faço Salvador? E aí decidi fazer em Salvador e tomo aquele susto, porque era muito diferente. É psicodrama, mas eu tive a oportunidade, que eu agradeço muito também, de estagiar e ter todo esse conhecimento no psicodrama moreniano, mas ir fazer a formação em Salvador, que é o bermudiano, que é o que a gente utiliza as técnicas, né, relacionadas a tecido. Eu fui da primeira turma que se formou na associação. Mulher de cabelo grisalho curto. Naquele ano Ethany Wilson. de formação aconteceu uma tragédia, que foi o suicídio de uma colega. Na época, chamamos Bermudas e fizemos um sociodrama com a turma. Aperta os lábios, olha para o alto. Eu lembro bem que ele usou a técnica de construção de imagens desenvolvida por ele na época para trabalhar com a gente. Fiz um projeto chamado Cine Pipoca. Itana. E nesse projeto eu comecei por conta própria, divulgar o card, pedir às pessoas, aos amigos, para que divulgassem. Naquela época, o Instagram não era tão possível para muita gente aqui, mas o WhatsApp já era, assim, mais utilizado, né? Então, eu fui pelo WhatsApp, pedi para as pessoas publicassem, levassem para os grupos dos amigos e tal. E foi lindo, foi ótimo. Eu já fui pro segundo. No segundo, eu descobri que utilizar filmes como eu estava utilizando não podia, porque existiam as questões burocráticas de se utilizar um filme. E aí esbarrei em mais um desafio. E aí, quando eu avisei naquele segundo dia de Cine Pipoca que ali seria o último, as pessoas ficaram: como assim? Esse projeto vai acabar? Não, tem que... Então, a gente assiste em casa o filme e vem discutir aqui com você e tal. Só que não era aquilo que eu queria. Eu queria assistir todo mundo lá, comendo pipoquinha, aquela coisa toda, sabe? Com a almofada, aquela coisa toda. E aí, as pessoas ficaram: e aí, a gente vai fazer o quê? Em letras brancas, você não chegou até aqui para desistir agora. E eu falei, por que não, né? Utilizar o psicodrama, uma proposta com psicodrama. Aí eu fui resgatando dentro do meu coração o que é que eu gostaria com aquilo. Eu falei assim, eu quero um espaço de fala, sabe? Um lugar que as pessoas sintam à vontade em falar, que a gente trabalhe aquilo. Mas o nome e o título não surgia. Aí eu fui, escrevi num papel, falando tudo que eu queria para aquele projeto. Aí eu falei, um lugar de acolhimento, um lugar de crescer junto, um lugar de conexão, que as pessoas se sintam à vontade para trazer as perspectivas delas, seja um lugar de respeito, que caiba todo mundo, tem que ser um espaço de fala. Aí coloquei assim, e vinha experimentando os nomes, laboratório, não sei o quê, aí perguntava também, o que vocês acham desse tema, desse nome para o projeto? Laboratório fica um negócio meio estranho, anatomia e tal, eu falei, né? Aí fui... Eu passei acho que 1 mês e tanto tentando escolher esse nome. Aí já estava angustiada de procurar e não encontrar. E aí um dia, saindo do quarto, eu olho para a parede, tá lá, espaço de fala. Gente, o nome já estava aqui e eu não vi.
Eu não vi, é isso, é espaço de fala. Que nome é outro? Não, é espaço. Aí não precisei nem perguntar a ninguém, já era espaço de fala. Foi no espaço de fala que eu iniciei a minha jornada de olhar para dentro. Emilane Santos. De olhar para dentro de mim, de começar as transformações que Jovem de cabelo preto longo. são necessárias na minha vida. E foi lá que também eu adentrei pelo caminho da psicoterapia. Foi depois do espaço de fala, de vários encontros, que eu fui procurar também buscar o meu autocuidado e fazer terapia. E também nesse novo papel, que é o papel da diretora, Itana. Né, da diretora de psicodrama, que era um papel muito novo, cheio de medo, se eu sabia fazer direito, ai meu Deus do céu, se eu não fazer, se eu fazer errado, aquela coisa toda, iniciando. Como acontece no teatro espontâneo, a gente não sabe qual é o grupo que vai encontrar, que clima a pessoa estará. Tom Souza. Que massa de pastel a gente vai ter para elaborar o pastel. E esse espaço de fala em especial me marcou muito, eu até trouxe no meu TCC, que foi um espaço de fala que reverbera até hoje. Ela trouxe, né, que estava vivendo um momento de decisão na vida dela, fazendo psicologia, que era o que ela amava, e ela tinha duas paixões, a cozinha e a psicologia. E que o espaço de fala, naquele dia, ajudou ela a perceber que ela não precisa ser ou um ou outro, ela não precisa ser chefe de cozinha ou psicóloga, que ela poderia ser os dois, inclusive que ela poderia criar. E aí quando ela falou assim, criar, todas as pessoas que estavam no momento deram risada. Falaram, você pode criar, você pode ser os dois, quem sabe misturar, e aquela coisa toda. Tem até uma teoria dentro do psicodrama que se chama Viviane de Almeida. O coletivo, né? A cocriação, a criação coletiva. Então a gente acredita muito na relação com o ser humano, nos vínculos, que é o que dá sabor à vida, minha gente. Então, o que dá sabor à vida é a gente se encontrar colegas, encontrar pessoas que pensam semelhante ou discutir as nossas diferenças. Isso em grupo, isso faz crescer, isso é uma delícia. Eu temia errar, temia trazê-la de forma... Itana. Aquilo não é psicodrama. Eu temia porque imagine só, eu sou a única, então as pessoas, aqui agora eu sou a única nesse momento. Eu espero, torço que hajam muitos, mas nesse momento eu sou. E aí, isso me fez temer bastante. E aí foi eu entender que eu não é Itana, é o psicodrama. Então, pelo psicodrama, por entender a potência que é o psicodrama, eu comecei a me abrir, entender que eu sou, como é que se diz? Um instrumento, né? Uma pessoa que está ali, que tem o conhecimento e que tem a possibilidade de levar esse conhecimento para outras pessoas. Nós somos convocados. Maria Célia Malaquias. Nas nossas práticas. Mulher negra. Na prática, na saúde, na educação, na organização, na comunidade, onde estivermos com psicodramatistas atuando, né, que a gente se paute verdadeiramente na ciência da socionomia. A gente se inspire, né, na proposta de inclusão que Moreno nos deixou. Mulher de cabelo bem curto, liga a luz, se ajeita na cadeira. Ao que consta, no ano de 1974, em sua hora derradeira, É Solange Capes. Jacó Levi Moreno, como que teatralizando a própria morte, parou de comer e só falava alemão. Eu o imagino pedindo pela leitura de mais um poema, dizendo: Eu arrancarei os seus olhos. Trecho não legendado. E os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos. E os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos. E tu me olharás com os meus. Und du wirst mir die Augen ausstechen und lege sie in ihre Stelle setzen. Solange gesticula. Also werde ich dir mit deinen Augen anziehen und du wirst mir mit meinen sehen.
tela preta. Mão feminina segura um molusco sobre a areia da praia. Em um palco. Que a gente viu há um segundo. O tempo todo no mundo. Pessoas se movem de braços abertos. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Realização FEBRAP, Federação Brasileira de Psicodrama. Milagrosa Mídia. Foto de Moreno, em letras brancas, pensar, sentir, agir. Desenho de mãos dadas, uma negra e outra branca. Créditos da acessibilidade, roteiro de audiodescrição Anaju Perrotti, consultoria e narração Rafa Nimoy, Libras Hélio Fonseca, legendas descritivas Roberta de Matei e Sônia Mendes, revisão Diego Marcicano, por Tradusound. Sobem os créditos. FEBRAP, gestão semeando diálogos e tecendo redes. Presidência Andréa Cláudia de Souza. Diretoria de Ensino e Ciência Ana Maria Pereira de Souza. Voice over Digão Vicente, Gisele Vequim e Rogério Ferreira. Eu vou lá te encontrar, me encontrar na minha mão, na tua. E mesmo sem teste da mirada, te saberei e me saberás. Nessa teia de teoriação que vem de calmaria e aluvião que vai, atravessa o Brasil e abraça as Gerais, unindo nossa teia na trama, nas trilhas do psicodrama. Nesse encontro te encontro e me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem o que é. Lista de federadas FEBRAP 2022. Recebo os teus, fundindo nossas teias na trama, nas trilhas do psicodrama. Em um só dever, se reinventar pra fluir. Minha mochila vai transbordar com os livros que ainda não li. Teu sorriso, sei, vai me aquecer. Na ação vamos processar a gratidão de compartilhar. Ficha técnica do filme. Sentir nesse universo que toca a alma, fascina, ensina, acalma, reverencio quem veio antes de mim. Venha aqui como é não chegar, me encontrar na minha mão, na tua, e mesmo sem teste da mirada, te saberei. Imagens produzidas. Nessa teia de teoriação que vem de calma
calmaria e aluvião que vai, atravessa o Brasil e abraça as Gerais, unindo nossa teia. Vinheta de abertura. Nas trilhas do psicodrama. Acervo de filmes históricos de J.L. Moreno. Me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem. Agradecimentos especiais. Presto meus olhos, recebo os teus, fundindo nossas teias na tama. Nas trilhas do psicodrama. Todos os convidados, psicodramatistas e participantes do filme Nas Trilhas do Psicodrama.